Gente, serviço de professor e palestrante, viu? Eu falo andando, então eu vou me mexer um pouquinho. A câmera ainda pega? Pega, né? Bom, primeiramente, sobre a questão de defender as bandeiras do conservadorismo, vamos falar de uma a uma. Sobre Deus, pátria e família, eu sou cristã e, obviamente, que eu não teria chegado aqui sem a ajuda divina, então Deus está presente na nossa vida a todo momento. Eu sou uma pessoa que crê firmemente nisso e, inclusive, eu demorei um tempo a entender o propósito do fechamento da delegacia e hoje eu entendo o propósito. Muitas vezes Deus ele muda o rumo da nossa vida e nos indica um novo caminho, uma nova estrada. E às vezes a gente é o filho um pouco desobediente, demora a entender, se rebela, mas o recado é muito claro. Então, a presença de Deus na minha vida, eu tenho e com Ele eu sigo. E como eu sempre digo, Deus não solta a minha mão em momento algum. Sobre a pátria, eu sou uma patriota e não poderia ser diferente. Quando você defende o seu país, o seu estado, o seu município da corrupção, você está defendendo a sua nação, o seu povo, o seu país e a honra e a dignidade de todos aqueles que convivem com você. Acima de tudo, nós estamos defendendo a nossa pátria brasileira, que vem sendo sangrada há décadas por gestões corruptas. Sobre família, eu acho que cabe aqui contar um pouquinho da minha história, posso? Eu venho de uma família, nós somos 5 irmãos, eu sou a caçula de 5 irmãos. Nós somos do Rio de Janeiro, como todos sabem, está no meu RG, não é segredo para ninguém. Eu sou nascida no Rio de Janeiro, vivi lá até os meus 25 anos, me formei inclusive no Rio, prestei concurso e tenho o orgulho de dizer que Pernambuco é o estado que eu escolhi para viver. Então eu posso não ter nascido aqui, mas Recife nasceu aqui dentro, Pernambuco nasceu aqui dentro. Esse é meu lar e essa é minha pátria. Sobre a minha família, eu venho de uma família de uma mãe extremamente guerreira, uma leoa, e ela não criou filhos, ela criou concurseiros. Então, nós viemos de um bairro no subúrbio do Rio de Janeiro, tive uma infância muito humilde e que me ensinou muito. Nós somos até hoje moradores do mesmo bairro, da mesma casa onde eu fui criada na infância. Tive uma infância pobre, tive uma infância com muitas dificuldades e elas me tornaram a mulher que eu sou hoje. E minha mãe, desde pequena, dizia para todos nós o seguinte: aqui ninguém tem condições de sustentar vocês para o resto da vida. Então, nós somos crianças que começamos a trabalhar ainda crianças, todos em torno dos 9 anos, e como está sendo registrado, não foi pai e mãe que explorou não, viu? As crianças começaram a trabalhar por iniciativa própria. Eu sou da geração Plano Collor, que foi a época em que você almoçava e não sabia se tinha comida no dia seguinte na mesa. Então, as crianças da casa, todas sempre foram muito responsáveis e todas buscaram, de alguma forma, contribuir para o sustento da família. Meu pai aposentado, minha mãe dona de casa, ou a gente ajudava ou a situação era pior. Então, não foi exploração de trabalho infantil, não, foi iniciativa das crianças. E educação familiar também, que nos educou para trabalhar. Aos 17 anos, todos concursados, 3 filhos concursados, 2 não são concursados, né? Então, tem 3 aí que viraram funcionários públicos com 17 anos, inclusive eu. Meu primeiro concurso público eu fui aprovada aos 17, e a prefeitura teve que me empossar menor de idade, né? Já que autorizou o menor de idade a fazer a prova. Então, eu venho de uma família que ela é a minha base de sustentação. Eu fui criada com exemplo real de pessoas com caráter, com moral e ética. Tenho orgulho gigantesco da minha família e de todos os homens e mulheres que nós, irmãos, nos tornamos. Somos uma família muito unida. Eu tenho a honra de dizer que eu tenho irmãos que eu amo profundamente. Minha mãe, minha guerreira, meu grande exemplo. Meu pai já falecido, nos ensinou muito durante a vida. Então, família realmente é a base de tudo. Eu sou muito do que aconteceu naquela residência, muito do que nós vivemos e muito das experiências de escassez e necessidade que fizeram com que todos nós batalhássemos para vencer na vida. Então, nunca teve moleza, graças a Deus. Família é minha grande base. Até hoje, as nossas decisões elas são bem colegiadas na minha casa. Quando eu decidi pensar sobre política, reuni a família e falei, olha, e aí, o que vocês acham? E aí todo mundo achou maravilhoso, lindo, um espetáculo. E eu olhei seriamente para todos eles e falei assim, estão preparados para assistir o meu linchamento moral? Bateu um ar de dúvida em todos eles. E o que eu disse foi, ainda hoje, infelizmente, há pessoas que jogam de forma muito baixa e muito suja na política. E, obviamente, eu seria denegrida como todos os demais candidatos também o são.
E nesse momento que eu ouvi deles, era o que eu esperava ouvir. Nós estamos com você para tudo. Então, o meu sustentáculo, o meu alicerce de vida vem da minha família. Minha fortaleza, meu exército pessoal é ali. Bom, sobre apoiar o armamento da população, sou totalmente a favor. George Washington já dizia que todo homem livre deve ter o direito de ter uma arma dentro da sua casa. Eu sou a favor da liberação da posse da arma de fogo. Ter uma arma dentro da sua casa para proteger o seu patrimônio, sua propriedade, sua família e sua vida. Assim como nos Estados Unidos, se vocês observarem, né, qualquer vídeo, qualquer filme americano que a gente vê, as casas não têm muro. Por que as casas não têm muro? Porque as pessoas têm uma arma. E nenhum malandro se atreve a pular no quintal de alguém que possa ter uma arma em casa. Então, por que razão a população não pode ter o direito a se defender? Não sou a favor da posse, porque a posse, sim, ela poderia facilitar uma série de crimes. Basta a gente ver aí os problemas que as pessoas têm na vida cotidiana e no trânsito estando desarmadas. Então, eu sou a favor da posse da arma de fogo, que foi o que o presidente Bolsonaro tentou fazer como uma das suas primeiras medidas, e até hoje enfrenta muita resistência de uma parcela da população que não compreende que nós temos o direito de ter uma arma para nos defender, não é para matar os outros ou cometer crimes. Só para desfazer um argumento que as pessoas usam muito, mas se liberar a arma, os bandidos vão ter mais fácil acesso à arma. Gente, bandido tem acesso à arma quando quer. A gente vê o assaltante com uma arma na mão como? De onde saiu aquela arma? No Brasil nunca foi permitido, nas últimas décadas, a posse da arma, e mesmo assim um bandido consegue uma arma. Então isso não é argumento para dizer que se liberar a posse, todos os bandidos vão comprar arma. Bandido compra arma no câmbio negro, infelizmente. Essa é uma prática que a gente combateu, até em feiras livres a gente já aprendeu arma sendo vendida. Bom, sobre o aborto, sou totalmente contra o aborto. Em várias palestras, enfim, passagens minhas, já me posicionei contra isso, sou cristã, não defendo arrancar uma vida do ventre covardemente e tirar essa vida. Não é qualquer outro ser humano e nem a mãe que decide sobre a vida daquela criança, exceto nas hipóteses previstas em lei. Afinal, representa a lei, nós temos que respeitar o que está na lei, mas sou totalmente contra a liberação do aborto. Em relação à ideologia de gênero, também sou contra impor ideologia de gênero a crianças, não tem discernimento para isso. E, inclusive, infelizmente, o que a gente vê hoje, e, enfim, todos acompanham aí, é uma tentativa de que isso seja, inclusive, colocado em escolas, enfim, sou absolutamente contra, e, infelizmente, a gente ainda tem uma corrente aí que defende que isso seja levado a crianças, inclusive, na educação formal. Sobre as drogas, meu povo, eu trabalhei 4 anos na DECASP, mas eu tenho 12 anos de polícia. Nesses outros 8 anos de polícia, eu trabalhei em delegacias de bairro. Inclusive, conheço muito melhor Recife do que muitas pessoas que nunca pisaram nos locais onde eu pisei. Pisei em comunidades onde as pessoas não tinham um grão de arroz dentro da panela para comer. Atendi casos de violência doméstica, crianças violentadas, enfim. E muitos dos crimes que nós atendemos está ligado a isso. A grande parte dos homicídios está ligado ao tráfico, a maior parte dos homicídios aqui de Pernambuco. O usuário de drogas, ele não é só o usuário ou traficante, não é só um caso de polícia, é um caso de saúde pública. Toda vez que você tem um usuário dentro de uma residência, não é só ele que está doente, a família inteira adoece. Inúmeras foram as vezes que eu atendi famílias em desespero, porque o usuário rouba tudo que tem dentro de casa, vende, agride mãe, agride parente, situações inclusive de matar pessoas para poder usar droga. Imagina liberar. Sou absolutamente contra a liberação das drogas. Para quem não sabe, tráfico financia outros crimes e fomenta a proliferação de criminosos na nossa sociedade. Então, não vejo razões de liberar droga de forma alguma, droga nenhuma, nenhum tipo de droga, totalmente contra. Até pela minha profissão, totalmente contra mesmo. Eu, talvez melhor do que muitos, sei o dano que a droga causa na vida, na família e na saúde das pessoas. Gente, sobre a indústria das multas, eu sou uma das grandes defensoras de acabar com isso. Em 2018, a CTTU arrecadou em torno de 50 e poucos milhões em multa.
Em 2019, um ano depois, a arrecadação da CTTU aumentou para 98 milhões de reais em multas. Alguém já viu esse dinheiro ser gasto com alguma política pública? No mínimo, é para esse dinheiro voltar para a sociedade. Alguém aí já viu alguma propaganda educativa sobre trânsito na TV nos últimos 4 anos? E as ruas esburacadas? Estão tampando esse ano, né? Ano eleitoral, a cidade vai ficar linda. Estão tampando buracos, pintando casas, mais vidas nos morros. Esse ano a cidade vai ficar linda. Que bom que quem está aqui hoje, gastando aí 2 horas do seu tempo para falar de política, com certeza são pessoas conscientes que querem mudar a realidade. Então, sobre a indústria das multas, a minha visão é, a Guarda Municipal, ela deve ter como prioridade a defesa do cidadão e a defesa do patrimônio público. A prioridade não é coibir infrações de trânsito. A Guarda Municipal tem que trabalhar no trânsito como fiscalização, sim, mas não na quantidade absurda de profissionais que estão hoje na CTTU, enquanto nós, cidadãos comuns, vivemos sem segurança no município. A Guarda Municipal, ela não só é, como ela pode ser uma força de apoio à segurança do cidadão. Então, não só eu defendo acabar com a indústria das multas, como eu defendo uma Guarda Municipal armada. Sobre estar alinhado com o presidente Bolsonaro e ser seu defensor, eu tenho inúmeros elogios ao presidente Bolsonaro, posso listar aqui vários deles, inclusive, não sei se todos têm conhecimento, mas as estatais, em 2015, por exemplo, davam prejuízo. 32 milhões aí de prejuízo. Hoje, em 2019, as estatais estão dando lucro, 109 milhões. O presidente conseguiu acabar com 21 mil cargos comissionados, reduziu ministérios, ou seja, enxugou a máquina pública, economizou para os cofres públicos, não há escândalo nenhum de corrupção, nem com o presidente, nem com seus ministros. Lembrando que quando a gente fala do governo federal e do presidente Bolsonaro, a gente estende esses elogios à equipe. Eu vou falar aqui apenas em nome de 2, as quais eu estendo para toda a equipe, que é Paulo Guedes e Tarcísio Freitas, que têm feito trabalhos de destaque no Ministério da Economia e da Infraestrutura. Então, nós temos inúmeros elogios ao auxílio emergencial que está sendo pago às pessoas, o seu esforço para mandar uma vultosa quantidade em dinheiro para apoiar os municípios durante a pandemia e também o Estado com rapidez. Então, eu tenho muito mais elogios do que críticas. Tenho algumas críticas extremamente pontuais que se referem a alguns posicionamentos, a algumas falas, inclusive durante a pandemia, mas posso dizer a vocês que, no geral, sim, um excelente governo, inclusive absolutamente, diametralmente oposto aos 20 anos aí dessa gestão que causou essa calamidade no nosso país. Eu só faço uma observação aqui, não sei como é que está meu tempo. Veja, eu preciso falar isso para vocês, porque eu sei que alguém vai perguntar, ou muitos se perguntam, Patrícia é morista, bolsonarista, lulista? Eu não me enquadro em definição alguma. Por quê, meu povo? Eu tenho admiração por algumas pessoas, eu tenho admiração pelas atitudes de algumas pessoas, admiro atitudes do presidente, como eu já listei várias. As críticas que eu tenho são infinitamente pequenas perto da quantidade de ações que eu posso elogiar, tanto pelo presidente quanto pela sua equipe. Em relação a Moro, tem elogios e críticas em relação a todo mundo que eu conheço. Porque nós não concordamos 100%, nem com o marido, nem com o parente, nem com o irmão e nem com amigos. Ninguém concorda 100% com ninguém. Se algum de vocês der a sorte de concordar 100% com alguém, que bom, vocês estão protagonizando um caso raro, mas eu mesma, na minha vida, ninguém concorda 100% com ninguém. Então, isso me coloca numa posição de dizer que eu não posso ter um político de estimação. E eu, Patrícia, não gostaria de ser o político de estimação de ninguém. Nunca, nem hoje, nem nunca. Se um dia eu errar, me critiquem. Se um dia eu acertar, elogiem. Mas ninguém tem que ter o compromisso de me defender 100% do tempo. E é essa a minha visão em relação a todo e qualquer político. Eu me sinto muito livre para ter elogios, para ter críticas e para dizer que eu não tenho político de estimação, nem Moro, nem Lula, nem nenhum outro político, nem, enfim, o próprio Álvaro Dias, se alguém me perguntar, tem elogios, tem algumas críticas sim, eu não tenho só elogios para ninguém. E isso é a minha visão crítica que me permite ter o discernimento de entender que as pessoas cometem erros, assim como eu também já cometi vários erros e já recebi várias críticas, e quando eu erro, eu tenho total tranquilidade de assumir que estou errada, inclusive de mudar de opinião.
Bom, sobre ser ficha limpa, ser honesto e primar pela ética, a minha história fala por si. Se colocarem meu nome no Google, verão toda a minha história. Então, a minha história, ela fala mais alto. Sou liberal na economia, sim. Sou a favor da mínima interferência estatal, da maior liberdade de interferência da economia pela iniciativa privada, pelos empresários e pelos indivíduos, com menor interferência do Estado e maior economia da máquina pública, consequentemente. Sobre conhecer a cidade e seus problemas, fiquem à vontade para perguntar. Nesse período de pandemia até agora, desde que me filiei, tenho estudado a cidade profundamente, tenho estudado os problemas da cidade. Não sou conhecedora de 100%, creio que ninguém pode conhecer 100% de uma cidade. Não me atrevo, não tenho a audácia de dizer que conheço 100% dos problemas da cidade, até porque são muitos, mas tenho me dedicado a estudar. Trabalhei no Recife durante muitos anos em delegacias de bairro, conheço a realidade do cidadão do Recife, até porque sou moradora daqui e agora cidadã recifense, né? Recife oficializou minha adoção, finalmente. Sobre ser carismático e eloquente, eu deixo para que vocês julguem, né? Sobre ser autêntica, sou autêntica sim, e isso me rende muitos elogios e muitas críticas, porque dizer a verdade nem sempre agrada, mas eu tenho um compromisso com a verdade. E isso eu posso dizer a vocês. Não estou aqui para enganar ninguém, não entrei na política para enganar ninguém, contar história, mentir, ludibriar. Eu sou o que eu sou. Quem quiser apoiar, quem quiser gostar das ideias, vai conhecer Patrícia pura, transparente. Transparência é o que nós temos para apresentar. Consequentemente, se nós não estamos aqui para mentir ou enganar as pessoas, vai haver pontos onde vocês vão discordar de mim. E isso é absolutamente normal. Bom, sobre ter uma boa formação intelectual, sou concursada, né, sou concurseira nata, virei delegada aos 25 anos de idade, concursada aos 17 anos, sou pós-graduada em Direito Público, então minha formação é na área do Direito, e especialidade no Direito Público, que é Administração Pública, então também tenho conhecimento técnico na área. E sobre ser indicação do presidente Bolsonaro, gente, eu vou repetir o que o presidente disse em fevereiro, e repetiu novamente em maio ou junho. Palavras do presidente de que ele não pretendia interferir nas eleições municipais. Então, como eu costumo dizer, essa decisão, se vai apoiar ou não, ela vem de lá para cá. Ela vem de Brasília para cá. Não sou eu, Patrícia, pré-candidata, que posso decidir se o presidente vai apoiar alguém e quem ele vai apoiar. Eu, na condição de pré-candidata, nós temos o nosso projeto, e inclusive acompanhamos as declarações do presidente, e até o momento o presidente não se manifestou sobre apoiar ninguém nos municípios. Então, esse é o meu posicionamento de respeito ao posicionamento do presidente hoje, e o que ele decidir, tem total autonomia para decidir.